eu vou fazer essa provocação aqui com o Carter. Será que vale fundo imobiliário ou ações, né? Uma certeza é, os fundos imobiliários, eles são menos voláteis, essa linha aqui azul, ou seja, eles oscilam menos, né? Imagina nesse período aqui de 2020, o Ibovespa despencou, o imobiliário ficou de lado. O Ibovespa voou, o imobiliário ficou de lado, né? Então, eles são mais previsíveis, mas no curto prazo também vem caindo nesse período. Deixa eu só ver a pergunta aqui do Pedro Castro, enquanto a gente vai chamando o Carter, e eu vou responder as principais perguntas. O Pedro, está tendo puts também ou somente calls? Duas informações, Pedro. Primeiro, tem saído mais puts nesse cenário de... Como a ferramenta, uma das principais metodologias da ferramenta, é uma ferramenta matemática, uma inteligência artificial, que embuta em diversas variáveis. Uma delas é a análise de tendência, tá? Quando ele acredita que a ferramenta está em tendência de baixa, ele vai buscar por puts, tá? Então, ela é uma inteligência que ele vai buscar as informações por puts. Então, tem aparecido puts, inclusive, acho que na semana passada, semana retrasada, não essa que passou, na anterior, a gente teve algumas puts que foram muito bem. Muito bem. Aparece put todo dia? Não é tão fácil assim, tá? Como no Brasil, a gente tem muito mais liquidez em calls, né? E um dos fatores é a própria liquidez, né? Ele, invariavelmente, uma proporção muito maior de calls do que de puts. E já falando um pouquinho, pessoal, muito em breve, a gente deve lançar, a gente está testando, já falei aqui várias vezes, testar o Sara Options de lançamento, tá? De lançamento coberto de opções, tá bom? Vai ser uma ferramenta também toda automatizada que já vai falar para você qual opção lançar, qual que é o tamanho da sua proteção, enfim, todas as ferramentas, tá bom? Deixa eu só ver se uma pergunta aqui. Padtech, a gente está revisando aí, né? A gente tem um relatório atualizado lá para todo mundo que é do projeto, Small Caps Exponenciais, já tem um relatório atualizado, mas a gente deve fazer uma nova atualização, depois a gente traz aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só ver se o Carter já está aqui para a gente falar de fundos imobiliários, enquanto eu vou respondendo aqui as perguntas. Os ruídos sempre vai ter, Alder, sempre. Sempre vai ter, principalmente no Brasil vai ter ruído. A gente tem que saber conviver com esses ruídos aqui no Brasil. Beleza? Deixa eu só ver outras perguntas aqui e depois a gente fala um pouco mais sobre construção civil. A gente pode falar sobre Mitre, podemos falar sobre outras empresas de construção civil, mas principalmente fundos imobiliários, tá? Então, essa vai ser a nossa principal pauta a partir de agora. E lembrando, quem ficar aqui até o final vai receber um presente aqui nosso. Beleza? Deixa eu só passar aqui a apresentação enquanto isso, para fazer aqui umas provocações. Pessoal, uma das provocações que a gente vai fazer aqui é que acontece. Evandro Semenzato perguntando se tem FIIs para setor de estádio de futebol ou cemitérios. Tá? Vamos fazer essa pergunta já, daqui a pouquinho. Mas deixa eu só fazer uma provocação aqui. Pessoal, quando a gente... uma das metodologias que a gente vê por aí pela internet é muita gente fazendo propaganda com FIIs através de dividend yield. É um ponto, precisa ser analisado, é importante. Mas não dá para selecionar um ativo olhando só para o dividend yield, tá bom? Então, o que acontece? Eu selecionei aqui um ativo aqui, tá? Esse ativo chama-se XPCM11, tá bom? Olha a volatilidade dele. Aqui é a volatilidade, esse eixo aqui. Eixo X, volatilidade. E olha o dividend yield dele. O dividend yield não parece ser tão ruim. Você fala assim, pô, tá ali parecido com um bolo, né? Mas dá uma olhada, pessoal, no retorno desse fundo aqui, tá? O retorno aqui tá horroroso. Então, de novo, pessoal, não tomem decisão olhando única e exclusivamente para o dividend yield, tá bom? Então, é isso que eu queria aqui trazer para vocês, enquanto a gente vai
falando aqui. Fala, Guilherme Carter, já está nos ouvindo aí? Opa, alô, produção? Produção? Estão me ouvindo aqui? Alô? Bem melhor agora, hein? Com a sua chegada. Fala aí, Marcão. Tudo bem, meu querido? Tudo certo? Estou muito bem. Tá me enquadrando aí? Beleza, ótimo. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Muito boa noite. Ô, Carter, já cheguei aqui, ó. O Davi Guglielmo já chegou dando um chute na canela aqui, com todo respeito, Guglielmo, mas ele já chegou falando assim, Iridium parece pirâmide. Já chegou falando, pegando pesado aqui com o Iridium. Ô, Carter, uma pergunta é a seguinte, ó, eu vou voltar... Deixa eu só fazer a provocação, ó. Eu vou voltar para esse gráfico aqui, ó, que ele mostra a volatilidade em relação ao dividend yield, né? E a gente tem um índice, um fundo imobiliário aqui, XPCM11, né? E aí a provocação é, não tomem decisão em cima de dividend yield, né? Essa é a provocação inicial. Exatamente. Assim, a pergunta que você tem que fazer além do dividend yield, eu acho que é importante ver tudo, né? Acho que é importante você ver, lógico que quando você olha o dividend yield, quando a gente está falando de ações, né? Um dividend yield gordo é um dividend yield legal, né? Concorda comigo, Marco? Mas você tem que saber qual é o racional disso por trás, né? Esse fundo especificamente, eu vou contar para você a história dele, é o seguinte, ele é um fundo que foi criado ali, né? Para atender uma demanda, que você tinha demanda ali na cidade de Macaé, né? Onde você tinha a Petrobras. Você tem a Petrobras ainda lá. Ele era um escritório administrativo, se eu não me engano, da Petrobras. Era um prédio totalmente alugado. Tem outro lá que é o Xted, também bem conhecido aí. E esse é um fundo que está sob a gestão, inclusive no Radar FIS, né? Eu já conversei com o Pedro Carrasco, que é o gestor do fundo, tá? E ele é um fundo que era um monoativo, ou seja, tem um ativo só na carteira, e monoinclino. Tinha só a Petrobras na carteira. A Petrobras decidiu sair, né? O Carter, pode falar. Sérgio, Davi, Guglielmo e o fiscal da CVM pedindo aqui para você aumentar o seu áudio aí, meu. Vamos lá, vamos ver. Vocês vão me falando aí, ó. Opa, alô, alô, alô. Tá aí, tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando? Beleza. Fala mais alto aí. Fiscal da CVM, hein? Cuidado. Volume do carro. Tá ótimo agora, então. Então, o XPCM é basicamente um monoativo que tinha um inquilino só, que era a Petrobras. A Petrobras, diferentemente da companhia, né, que tá deixando muita gente feliz, né, Marco? A Petrobras, a PetroRio, né, tá deixando muita gente feliz. Não deixou muito feliz o cotista deste fundo. E nem os aventureiros que entram olhando o dividend yield, né, desse fundo. Esse fundo negociava aí a casa de 50, tal, ele deve estar negociando a casa de 20, tá? O que acontece? O dividend yield é uma relação, né? Você tem várias maneiras de calcular, né? Tem o pessoal que calcula o dividend cost e tal, mas assim, a grosso modo, eu vou pegar a soma dos dividendos e vou dividir pelo preço final do ativo, né? Então, quanto menor for, se o dividendo for constante, quanto menor for o preço do ativo, certo? Maior vai ser essa relação, né? O percentual vai ser maior. E é o que acontece com esse fundo. Ele tomou uma porrada, devia estar com 12, foi para 26, né? Dobrou o negócio. Mas não quer dizer que ele está pagando mais, né? Não quer dizer que ele está pagando mais. E tem muita gente que chega, pergunta para a gente, fala, compra esse fundo, né? O mecanismo é esse. Como é que as pessoas chegam até nós, geralmente, né? Montam uma carteira ruim, com qualquer ativo, ou compram o XPCM, depois olham, se frustram e vão perguntar, poxa, mas o que aconteceu, né? O que houve? E aí a gente explica, a pessoa não fica muito feliz, mas é isso, não adianta, não tem mágica, tá? Não sei se foi explicado aqui qual o problema desse fundo. Tá explicadíssimo. Mas eu queria falar o seguinte, ó, desculpa te interromper, mas não quer dizer que ele não tem um preço de entrada em algum momento da vida, tá? Ele, para mim, é um ativo super especulativo hoje, assim como o XTED, que também é um fundo que tem lá
Macaé na carteira, monoativo, sem inquilino. Agora conseguiu alugar, mas assim, também foi uma... Deus nos dará, foi ruim. Mas, né, tudo tem um preço, né? Mas eu não vejo no universo aí de curto, médio prazo nada muito feliz sobre esse fundo. Desculpa, Marco. Eu tenho várias perguntas aqui, ó. Uma eu vou responder a primeira do Leonardo. Eu vou fazer uma para você antes, aí você vai pensando enquanto eu respondo outra. Mas uma aqui é do Semenzato, nosso grande amigo Evandro Semenzato. Ele fala se no Brasil tem FIIs de estádio de futebol ou cemitérios, né? Então, daqui a pouquinho você responde. Enquanto eu respondo o Leonardo RB aqui, que fala assim: construção civil vai sofrer mais ou a correção já está precificada devido à alta da Selic, vem mais queda, né? Leonardo, eu acho que até a pauta dessa live é a seguinte: teoricamente não tem relação com a Selic em si, ou seja, com a nossa taxa de juros de curto prazo, né, política monetária, mas sim com a curva de juros longa, tá? Que acaba sendo também sofrendo os seus impactos, né? A gente diz que o curto prazo também impacta o longo prazo. E essa curva, sim, ela está estressada, né? E o mercado não tem dó, está precificando o inverso, ou seja, sobe a curva de juros, bate, a gente viu, no setor de construção civil e, consequentemente, nos fundos imobiliários. Até perguntar a opinião do Carlos também, a segunda pergunta, Carlos. Eu acho que o ano 2022 não vai ser um ano espetacular para a construção civil em bolsa e talvez nem para fundos. Vai ser um ano talvez ok, né? Talvez melhor do que esse ano, mas um ano ok. Mas eu acho, minha opinião, que 2022 vai ser um belíssimo ano para construir um patrimônio em fundos imobiliários. O que eu estou querendo dizer? É montar aquela carteirinha, fazer reinvestimento, ir comprando ativos todo mês. Por que acontece? Eu acho que quando essa curva de juros subir, a gente vai ter ativos muito bons, com yields muito bons, e a gente vai ter altos ganhos de capital, mas talvez não ocorra ao longo de 2022. Então, essa é a minha opinião, tá bom, Leonardo? Depois eu vou escutar a do Carter. Então, eu acho que assim, 2022 é o ano para ganhar rios de dinheiro com o fundo imobiliário? Talvez não. Talvez seja positivo o ano. Mas acho que vai ser o ano para a gente construir uma carteira patrimônio. Imagina assim, o Saravali sempre pensei em comprar um imóvel, né? Nos últimos 10 anos, chegou o ano. É esse ano. Vamos ganhar dinheiro com imóvel? Não, vai ser um ano ok. Mas o ano para comprar imóvel, para comprar fundo imobiliário, é o ano de 2022. Por quê? Porque os ativos estão descontados, estão baratos, está estressado, como o Leonardo falou, tá bom? O Carter, depois você fala a sua opinião. Aqui vale tudo, concordar, discordar. Mas responde essa de trás para frente, depois a gente fala do cemitério e do estádio de futebol. Não, beleza. Não, do cemitério e estádio de futebol é bem rápido, assim. Estádio de futebol, até onde eu sei, nunca vi, tá? Acho que futebol deve melhorar um pouco. Acho que vai dar o... Né, porque você vê na Europa, lá você tem futebol, acho que Manchester e outras que são empresas, né? Basicamente listadas, né? Você pode comprar, acho que ação, etc e tal. Aqui no Brasil é um negócio meio, né, diferentão e tal. Eu acho que parece que a regulação está melhorando, mas fundo imobiliário zero. Fundo de cemitério tem, que eu quero 11, o cara é 11, tá? Assim, muita dificuldade. Eu diria para você, assim, dá para você olhar, mas assim, fundo, muita dificuldade, com prejuízo. Eu nem sei como ele se... Né? Até muita gente falou, no Covid e tal, né? Porque né, o pessoal meio sombrio, né? Falando de tese de morte e tal. Falando, não tinha muita, assim, não é um fundo muito legal, tá? O Pierre Carlo fez uma pergunta aqui, ó. Se ele queria 2 FIIs durante 2022, tá? Pierre Carlo, eu vou hoje postar no meu Instagram, então me siga lá, guicarter.br, a live que eu vou fazer amanhã. A live não, desculpa. A live eu fiz hoje. No programa Radar FIIs, tá? Que não é um programa, tá? Com um fundo que eu acho que eu tô comprando, tenho na minha carteira, e é um fundo que eu acho que vai... Eu não vou nem deixar a dica aqui, quem mora em São Paulo vai saber que fundo que eu tô falando, tá? Mas vai lá, me siga, espere eu postar isso, eu vou postar hoje, me siga lá, você vai ver de que eu tô falando, e amanhã você pega e assiste na BMC News, 19h30, esse é o fundo, e eu vou botar o cara lá, o gestor, para responder. Não vou falar o nome do gestor, senão vai descobrir, tá? Agora, o que eu acho, Marco, até estava conversando agora, eu acho que eu estou apostando em inflação cedendo ano que vem no Brasil.
Tá? Tô contigo nessa, hein? Essa aposta. Eu acho assim, né? Dando um panorama assim, é que falando de investimentos, a economia importa, as variáveis importam, então não é só, né? Eu acho que em 2020 a gente teve um choque de demanda e oferta. As pessoas não sabiam se ia ter emprego, né? Mesmo tendo transferência de renda, não sabia se ia ter emprego, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Passado 21, a gente teve. Passado 20, a gente teve 21. 21 a gente viu o quê? As restrições sanitárias, né? As coisas abrindo e tal, as pessoas se movimentando mais. As pessoas não perderam assim, né? Teve uma taxa de emprego maior, mas enfim, tem uma demanda. Tinha uma demanda reprimida. Essa demanda ela existe. Não que ela aumentou, tá bombando, mas ela existe. E agora a gente teve um choque de oferta. A gente está tendo um gargalo nas cadeias produtivas. A gente acho que subestimou muito. As cadeias produtivas são muito integradas, muito qualquer elo que você destrói ali, seja, né? Aí você tem, na média, acho que 2 vezes inflação no mundo, né? E o Brasil foi o país que começou a subir taxa de juros. A gente não viu isso, que acho que mesmo me preocupa, Estados Unidos e Europa não fizeram nada, tá? Eu acho que aqui a gente pode ter um cenário bem virtuoso. E na semana passada, né, a gente viu que a receita, a arrecadação do governo, mesmo com a PEC dos precatórios, que sim é negativa, mesmo com a PEC dos precatórios, a gente vai ter um resultado, para quem saiu de 10% do PIB, né, de déficit para 1% esse ano, vai para 0,4% no que vem, né, mais ou menos projetado, mesmo com PEC de precatórios, imagine sem a PEC de precatórios, né, Marco? Ia ser um negócio muito bom. Enfim, o que a gente tem batido na tecla é Laje, FOF. FOF são os fundos que compram outros fundos. Naturalmente, eles tomam porrada, porque a gente está com subida de taxa de juros, e bolsa também desce, cai, né? Mas essa é a hora de você começar a pensar em fazer uma carteira.